Olá pessoal, estou fazendo um videozinho rápido aqui, na verdade para instruir um colega meu que é fuçador aí, que está fuçando no Photoshop e me pediu aí umas instruções. Aí eu já aproveito e já faço um vídeo, já fica compartilhado aí de forma geral. A dúvida desse colega meu era sobre recorte. Eu tenho uma forma particular para fazer recorte no Photoshop. Existem N maneiras de fazer recorte no Photoshop. Eu vou focar naquela particular que eu gosto de fazer. Aproveito e uso como exemplo a construção aí de um convitinho para quem não conhece nada de Photoshop. Então eu vou dar uma geralzinha aqui para que essa pessoa possa aproveitar também o tutorial. Então vamos lá, de forma geral, duas coisas que eu acho importante você entender no Photoshop. A primeira é que o Photoshop ele é um software para manipulação de imagem. Então, falou-se em manipulação de imagem, a gente está falando de Photoshop. O que é manipular a imagem? É você fazer ajustes na cor, ou mesmo alterar a cor, recortar, fundir, mesclar, desenhar em cima de uma foto, enfim. Tudo que você puder pensar em manipulação de foto, aí o Photoshop faz, esse aqui é o cara. E outra coisa que é importante, que se você entender isso, você entende praticamente aí o que é Photoshop, é que o software trabalha com layers. O que é isso? Ele trabalha em camadas. Se você já, acho que todo mundo aí já deve ter fuçado alguma vez aí no Paintbrush do Windows, e ele é um programa que se você pegar, se abrir uma foto, você consegue desenhar em cima dessa foto, você consegue fazer uma série de coisas, só que se você errar, bailou. Né? Você pode até dar um Ctrl Z aí, mas ele tem um limite para isso, né? Não dá uns undus da vida. Mas vamos supor que você fez um monte de coisa naquela foto e aí quando chegou no final você quer alterar uma coisa que você tinha feito lá no começo, bailou, vai ter que começar tudo de novo. O Photoshop ele trabalha em layers, então o que isso quer dizer? Que você abre camadas específicas para trabalhar em cima daquela foto. E se aquilo não te agrada, você pega simplesmente aquela camada que você trabalhou e joga fora. E o que estava naquela camada vai para o lixo, o restante continua. É imaginar como se você tivesse uma transparência. E aí toda vez que você vai fazer alguma coisa diferente, você coloca uma transparência por cima daquela foto e pinta exclusivamente naquela transparência. Né? Então se você precisar fazer jogar fora, você joga aquela transparência fora e você salva todas as outras. Então, bacana, entendendo esse conceito, vamos dar prosseguimento aí. Quando a gente trabalha com Photoshop, a gente precisa saber o que a gente vai fazer. Isso é muito importante, né? Saber antes. Então, como eu falei, vamos montar aqui um convitinho. E a primeira coisa que eu preciso saber é o formato desse convite. Então, o convite, o formato dele é 15 por 10, 15 de largura por 10 de altura. Então vamos começar a brincadeira, a gente já tem o formato, então vamos lá em arquivo, a gente vai clicar aqui em arquivo novo. Aí o Photoshop vai abrir esse monte de opção para mim aqui, o que importa para mim é isso aqui, ó. Primeira coisa, nós vamos trabalhar aqui em centímetros ou em milímetros, tá? Eu gosto de trabalhar em milímetros, mas tanto faz. Vamos colocar aqui em milímetros, largura, se é 15 centímetros, então são 150 milímetros, altura, 10 centímetros equivale a 100. Aqui é muito importante, resolução. Eu não vou entrar em detalhe aqui para a gente falar sobre isso, que isso aí é uma aula inteira. Mas se você está fazendo um convitinho para uma gráfica rápida, não uma gráfica convencional, ok? Você vai imprimir uma gráfica rápida, no mínimo 150 dpi. Tá? Eu gosto de trabalhar com 200 dpi, mas 150 aí já está bom. Então é isso que a gente tem que saber. 150 milímetros de largura, 100 de altura, resolução 150 dpi, criar. Ele criou meu arquivo aqui já no formato. Bom, o que eu tenho? Eu tenho uma foto aqui de, de um menininho. Vamos lá, vamos pegar a foto aqui. E eu quero fazer um convite de festa junina
para esse garoto. Como vocês podem ver, ó, a foto quando eu abri, ela abriu um espaço diferente, ó, existem abas aqui em cima no Photoshop. Se eu clicar nessa aba aqui, eu volto aqui para o meu convite. Então, mas eu estou trabalhando agora especificamente com essa foto. Eu preciso recortar essa foto. O que é recortar? É literalmente o que eu estou falando. Imaginar que eu vou pegar uma tesoura e eu vou passar aqui, eu vou tirar todo esse fundo da foto aqui, porque só me interessa a imagem aqui do garoto. Primeira coisa que eu tenho que fazer, eu vou vir aqui onde tem as camadas, ó, aqui são os layers, mas eu não vou falar sobre eles ainda. Nós vamos dar 2 cliques aqui na foto e dar um OK para que ele se transforme em uma camada. Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer com essa imagem aqui, nós vamos cropá-la. O que é isso? A gente vai recortar somente aquilo que nos interessa. É importante fazer isso para você não recortar uma imagem, sendo que você não vai utilizá-la por inteira. Você perde tempo fazendo isso e que não vai te servir para nada. Então nessa imagem aqui, eu já determinei que eu vou utilizar só da cintura para cima. Então não vou perder meu tempo recortando o que está da cintura para baixo. Então para fazer o crop aqui, ó, nós vamos usar essa ferramenta aqui. É só clicar nela. Ela já abriu aqui, ó, dá para a gente ver aqui nas bordas o tracejado. E aí vamos arrastar e determinar o nosso corte aqui, ó. Como eu falei, eu vou usar da cintura para cima. Então eu vou cortar ela até aqui mais ou menos, ó. Aqui está de bom tamanho. E vamos tirar esse excesso aqui das laterais, ó. Feito isso, é só apertar o Enter aí, retorno, no Apple aí, no Mac. E eu tô só com a minha área de interesse aqui. Muito bem. Eu vou precisar agora de uma ferramenta de zoom para poder trabalhar. Eu utilizo, você pode fazer o zoom por aqui. Opa, aqui não. Deixa ele estar aqui embaixo. Só a gente clicar, zoom, o zoom mais ou o zoom menos. Deixa eu ver aqui, ó, o zoom menos é só apertar aqui o Alt e clicar que ele vai dar zoom menos. Eu geralmente uso atalho, por isso que eu estou meio perdido aqui com um ícone aqui na lateral. Então também basta Ctrl mais, Ctrl menos, você vai dar aí o zoom. Quando a gente aproxima a foto, ela está além do tamanho dela, é claro, ela fica estourada, mas aqui a gente não vai usar a foto desse tamanho, aqui é só para a gente poder fazer o recorte. Muito bem. Como eu falei antes, tem N ferramentas, eu gosto de uma especificamente. Eu corto utilizando um recurso de máscara da foto. E eu vou utilizar para isso o pincel. Então vamos lá, está aqui o pincel, vamos entender um pouquinho o conceito dele para a gente poder dar continuidade aqui. Então cliquei no pincel, quando eu coloco em cima da foto, esse círculo aqui determina o tamanho do pincel e ele vai pintar a foto aqui conforme a cor que estiver aqui, essa cor de primeiro plano. Então se eu clicar no mouse e arrastar, ele vai pintar lá tudo de preto. Aqui em cima, eu tenho uma série de informações aí sobre o pincel que eu posso alterar. O que nos interessa agora é entender o tamanho. Então esse pincel pode ser maior. A hora que eu aumentar aqui, olha como aumentou o tamanho do círculo em cima da foto. Então fica maior aqui. Ou menor, bem pequenininho também, até menor do que isso. Olha o tamanhozinho que fica. A gente vai precisar disso para quando a gente for fazer os detalhes aqui da foto. Outra coisa que é importante saber aqui é essa dureza aqui do pincel. Então deixar ele grande aqui para a gente poder perceber o que eu estou falando. Ele está com dureza 0, ou seja, quando eu passo a caneta aqui, ele fica enuviado em volta. E se eu alterar
a dureza aqui para 100%, olha lá como é que ele fica, né? Então, assim, quando, o que isso representa na hora de recortar? Se eu fizer com essa dureza 100% aqui, o recorte vai ficar muito próximo ao recorte que eu faria com uma tesoura. Ele fica um corte seco. Quando eu deixo esse enuviado aqui, na hora que eu recortar, ele vai considerar um degradê entre as duas partes, entre o fundo e a roupa ou o objeto que eu estou recortando aqui. Então ele dá uma suavizada no recorte. Então a gente vai utilizar aqui, deixa eu voltar para a gente não alterar a foto aqui, eu vou trabalhar aqui com 50%. Bom, então a dureza do pincel está 50%. Ok. Só que aqui eu estou pintando, né? Para eu poder utilizar a ferramenta como recorte, a primeira coisa que eu vou fazer é clicar aqui embaixo, ó, onde está editar no modo máscara, ok? Então na hora que eu apertar, que eu selecionar aqui, selecionar o pincel e pintar, ó, ele pinta nesse vermelhinho aqui transparente. Quando você está nesse vermelhinho transparente, significa que ele está no modo de máscara, ok? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou dar um zoom aqui, para ficar bem próximo. Aqui, ó, ali é o máximo de zoom. Então vamos chegar bem próximo aqui, vou acertar o pincel para um tamanho. Antes disso, uma coisa importante aqui sobre o pincel. Deixa eu deixar ele um tamanho menor aqui. Se você clicar num ponto, segurar Shift, clicar num outro ponto, ele faz o caminho, ele faz a reta aqui. É esse recurso que eu vou usar para fazer a máscara, tá? Eu não vou ficar fazendo na mão aqui, porque a chance de errar é muito grande. Então a gente vai, para fazer a máscara, Shift apertado, e você vai clicando nos pontos que ele vai completando a máscara sozinho. Então vamos lá, ó. Deixa eu diminuir o tamanho aqui. Ó, um pouquinho maior. Aqui está um tamanho bom. Então, Shift apertado, eu vou clicar próximo aqui a roupa dele, pode entrar um pouquinho, não tem problema. E aí eu venho fazendo esse caminho aqui, ó. É importante na hora que você está com o Shift apertado, como ele faz retas, não dá para você fazer uma distância muito grande, porque senão ele vai recortar tudo que está para dentro. E aí chegou aqui, eu vou pintar. Eu posso aumentar o pincel, que eu vou pintar tudo que está por fora do meu recorte. O que está acontecendo aqui, pessoal? É o seguinte, ó, eu estou falando para o software que tudo aquilo que eu estou pintando com esse vermelho transparente aqui, ele vai apagar da foto. Tá? Então eu preciso determinar aqui tudo que eu não quero da foto. Então, pintei ali, olha lá. Vamos continuar. E aí a gente vai fazendo aqui, ó. Onde é mais reto, aqui eu consigo ter uma distância maior, fica mais fácil trabalhar com Shift, né? Vamos lá. Então, fechei aqui, vou aumentar o pincel para ficar mais fácil o trabalho. E vou fechar, ó, pintar essa área toda, que é toda a área que eu não quero. É toda a área que o Photoshop irá recortar. Então, bacana. Tudo pintado aqui. Cabelo, pessoal, ó, ficou um pontinho branco aqui, ó. Vamos dar uma acertadinha aqui, ó. Diminui o pincel a gente vai mudando o tamanho para acertar esses detalhezinhos mesmo.
Vamos supor aqui, ó, deixa eu fazer uma coisa errada aqui, que na hora de fazer eu entrei muito na orelha aqui, ó, recortei parte da orelha. Como é que eu faço? É só vir aqui na borracha, ó, vem na borracha aqui, ela também mexe com tamanho, é só vir na borracha aqui, ó, e vir apagando, tá vendo? Aqui agora apagou demais, não tem problema, eu volto pro pincel e faço o ajustezinho de novo aqui da orelha, ó. Quando a gente fala de recorte, cabelo é o mais complicado, tá? Eu não vou entrar também em detalhes agora, porque esse não é o objetivo. Eu vou dar um cortão no cabelo aqui, bem um corte seco. Então não vai ficar muito bonito, porque o cabelo da gente não é assim, né? O cabelo geralmente ele tem todos os detalhes dele aí. Teria que fazer, se você for perfeccionista, quiser fazer mesmo, você vai ter que fazer, tirar todos os branquinhos que estão aqui. Você vai passar aí um dia fazendo isso. Então, vai depender aí do seu tempo disponível. Aqui, como exemplo, a gente vai fazer esse recortão aqui mesmo, para a gente não demorar muito no vídeo aqui. Então vamos lá, estou pintando todo o restante aqui. Vamos terminar o outro lado aqui. Deixa eu fazer mais aberto assim, que a gente vai mais rápido. Próximo, sempre procure fazer naquela proximidade que eu comecei o vídeo, que é para ficar com mais perfeição. Tá vendo? Nos cantinhos aqui, necessário diminuir o pincel, então, para a gente não comer a parte aí do rosto. Depois a gente vai aumentando conforme a sua necessidade aí para o recorte. Aqui de novo eu vou ter um cantinho, olha lá. Vamos diminuir o pincel. Shift apertado sempre para ele poder ligar os pontos aí. Aqui a gente já está terminando. Só pintar a parte restante ali. Pronto. Vamos aumentar aqui o pincel para a gente terminar aqui. Muito bem. Terminado essa parte aqui, nós vamos lá no, vocês podem dar Command 0, ele vai colocar no tamanho da imagem aqui, ó, a imagem no tamanho do quadro que você tem aqui aberto. Então, deixa eu dar uma ajeitadinha, tem uns branquinhos aqui, ok. Na hora que eu clicar aqui novamente, ó, olha o que ele faz. Ó. Ele transformou tudo aquilo que eu fiz numa máscara. Tá vendo? Então a gente tem a máscara, o contorno da máscara aqui em volta. Aqui dá para eu ver, por exemplo, dá para fazer alguns ajustes. Se eu quiser ajustar ainda, é só voltar aqui novamente, olha lá. Ele volta para a minha ferramenta lá, para eu poder usar o pincel e fazendo os ajustes necessários aí para o recorte. Bom, se eu apertar Delete agora, é importante, né? Lá no começo eu transformei isso aqui em camada, é importante para que você tenha transparência. Se eu apertar o Delete, ele vai deletar justamente aquilo que eu não quero que delete. Então, para a gente poder deletar o fundo, né? A partir do momento que eu determinei a máscara, nós vamos inverter essa máscara aqui, ó. Então, é só vir selecionar, inverter,
Pode ver que a máscara agora, ela tá também pegando essa borda aqui, ó. Na hora que eu der o delete, tá lá o fundo deletado. Como você pode perceber, ele não fez um corte secão, tem um pequeno degradezinho aqui, ó, que ajuda na hora que você for compor com outra imagem, ok? Para eu tirar a máscara daqui agora, eu vou aqui em selecionar. E cancelar seleção. Então a máscara saiu. Esse aqui é o tamanho original da foto. Para eu poder passar, eu tenho que passar essa foto para cá, né, para o convite. O que eu vou fazer aqui? Editar. Ou, desculpe, selecionar tudo. Ele está fazendo uma seleção de tudo agora. Aí eu vou lá em editar, copiar. Venho aqui para o meu arquivo, editar, colar. Tá lá. Então, vamos dar uma olhadinha. Ó. Aqui do lado nós temos o plano de fundo, que é o tamanho aqui do nosso convite, e ele criou uma outra camada aqui, que é a camada da foto. Então, esse olhinho aqui é o que se eu quero enxergar essa camada ou não. Se eu clicar nela, eu escondo a camada. Olha lá, né? Sempre no Photoshop, quando está esse quadriculado aqui, é porque ele está em modo transparente. Muito bem, eu preciso colocar um fundo aqui. Eu já fiz o recorte da imagem. Pode ver que está meio bem grotesco aqui o recorte do cabelo, porque eu não entrei em detalhes aqui, mas todo o restante já está bem recortadinho. Se você tiver o trabalho todo que eu tive com as outras partes aqui com o cabelo, vai ficar um recorte bem bacana também. Vamos abrir aqui um arquivo para eu colocar no fundo. Eu já tenho um arquivinho aqui, um background aí mais ou menos preparado. Então vamos lá. Quando eu abrir, ele vai abrir numa outra aba. Então lembrando, tá vendo? Eu tenho todas as abas aqui. Eu vou copiar o que está aqui e colar lá. Vamos fazer a mesma coisa. Selecionar tudo, editar, copiar. Volto para o meu arquivo, editar, colar. Olha lá, opa, sumiu minha foto, o que aconteceu? O que aconteceu é que essa camada, ó, ele criou uma terceira camada aqui, ela veio para cima da foto, então por isso que a foto não está aparecendo. Então o que eu tenho que fazer? Eu vou clicar, segurar e arrastá-la para baixo da foto, pronto, olha lá. A camada do garoto está aqui, a camada do background está aqui. Então eu consigo, eu tenho que sempre clicar, né, na camada que eu vou trabalhar, como eu vou mexer no garoto, olha lá, cliquei no garoto, aí aqui eu arrasto e posiciono onde eu quiser. Se eu quiser trabalhar, por exemplo, tudo que eu fizer clicado aqui nessa camada, só vai afetar essa camada. Se eu quiser transformar o garoto, por exemplo, em preto e branco, vamos lá, com ajustes aqui, preto e branco, tá lá, ó. Ele não mexeu nas camadas, nas outras camadas. Ele só mexe na camada que eu estou clicado, ok? Então, eu posso rotacionar, posso pegar ele e colocar aqui, editar, vamos lá, transformação, inclinar. Não é inclinar, é rotacionar. Editar, transformação, girar. Vamos lá, vou girar e colocar ele no formato que está o fundo amarelo aqui. Então, essa é uma possibilidade. Mas não é isso. Então, eu vou deixar ele. Falei o que eu utilizar aqui. Vou deixá-lo aqui de cantinho. E aí eu estou começando a compor o meu convite. Uma outra coisa que eu posso fazer também é fazer uma sombrinha aqui. Essa sombrinha pode dar um efeito legal. Dá mais, não fica tão chapado, né? Dá uma diferença a mais entre o primeiro plano e o segundo plano. Para fazer essa sombrinha em volta aqui, eu venho nessa camada, onde está o garoto aqui, dou 2 cliques nela, ele vai abrir uma série de opções para mim. Vamos falar da sombra especificamente. Está aqui, ó, sombra projetada. Eu vou clicar no X e eu vou clicar na sombra para que ele me abra algumas opções aqui.
Então, o que me interessa aqui é o ângulo da sombra. Se eu jogar esse ângulo aqui de 147, ele jogou a sombra para dentro aqui. Se eu jogar para cá, ele joga a sombra para o outro lado aqui. Tá? Então aqui eu estou mexendo na angulação que eu quero dessa sombra. Já dá para perceber essa sombrinha aqui. Essa distância aqui, ó, ele vai aumentar ou diminuir o tamanho dessa sombra, né? A distância que ela tem aqui do personagem principal. Essa expansão aqui eu não utilizo para nada, ele dá uma endurecida na sombra. O tamanho é o tamanho do desfoque. Se eu deixar perto do zero, a sombra fica bem quadrada. E aí eu vou aumentando ele gradativamente aqui, dando esse desfoque aí. Aqui ele vai mexer na cor da sombra, não é o caso, a gente vai deixar desse jeito mesmo. Só para ter um efeitinho aqui. Deixa eu deixar ela mais próxima aqui. Então você tem lá, ó, foi feito uma sombrinha de fundo. Aqui não ficou muito bacana porque o amarelo não é um bom fundo para sombra. Se fosse uma cor mais escura aqui, a gente já tem um efeito mais bacana para essa sombra aí, mas tudo bem. Aqui, ó, a gente nas nossas camadas aqui, tá vendo? Ele acrescentou o efeito aqui. Se eu não quiser ver sem, basta clicar no olhinho, ele apaga o efeito. Apaga não, né? Ele tira o efeito da sombra para eu poder ver se ficou bom ou não. Aí vai depender do que você está fazendo aí. Bom, para a gente terminar o convite agora, falta aí as informações textuais, né? Então vamos trabalhar com texto. Tem um título aqui, explicado do que se trata, uma data e provavelmente aí endereço, telefone, né? Que são coisas importantes aí. Para a gente colocar texto aqui, nós vamos na ferramenta de texto, tá aqui do lado. Então eu clico nela, como vocês podem perceber, toda vez que eu clico em uma ferramenta aqui, na parte superior aqui me abre uma série de outras opções aqui para que eu trabalhe com essa ferramenta. Então ele está abrindo aqui, a gente vai ter aqui o tipo de fonte que eu vou querer trabalhar, vai depender das fontes que você tem instalado aí no seu computador. Aqui se é bold, regular, italic, esse tipo de coisa. Os pontos aqui é o tamanho da fonte. Nitidez aqui a gente não vai mexer. Aqui a gente está trabalhando aqui o alinhamento dela. E aqui a cor da fonte. Então tem alguns outros efeitos aqui, que aí depois vocês podem fuçar, aí se quiser aprender. Agora a gente vai trabalhar bem clássico mesmo. Então vamos clicar aqui e colocar aqui Festa Junina do Marcelinho. Vou dar um Enter aqui, porque eu quero, como é um título, eu quero essa parte maior. Vamos deixar aqui, ó, centralizado. Aqui eu vou aumentando a fonte até chegar no tamanho que tem um bom peso. Escolher fonte é essencial, né, para que você tenha um folhetinho bacana. Precisa tomar cuidado aí com fonte. Para quem gosta disso é bom fazer um estudozinho aí para aprender a trabalhar com isso. Essa fonte aqui é a primeira que veio. Tem uma série de outras fontes aqui instaladas, mas elas têm que fazer sentido aqui para o tipo de convite. É um convite infantil, uma coisa para criança, então dá para a gente trabalhar com uma fonte aí, digamos, mais infantil. Então tá lá, ó, Festa Junina do Marcelinho. Uma coisa que eu gosto de fazer, deixa eu acertar aqui, eu estou trabalhando em um laptop, eu não estou usando o mouse, então essa movimentação toda aqui eu estou fazendo com os dedos, às vezes fica meio chatinho aí para movimentar. Se eu clicar duas vezes, como vocês podem ver, ó, voltando aqui na nossa aba de camadas aqui, eu coloquei texto, então ele abriu uma outra camada só de texto. Tá? Essa camada está por cima de tudo, então se eu colocasse o texto estivesse por cima do rosto dele,
ela aparece porque ela está acima. Se eu quisesse abaixo, era só arrastar ela para baixo, ele fica, tá vendo? Eu arrasto a camada aqui, mas ele está acima da fonte porque o Marcelinho aqui é a primeira camada. Então, vamos deixar como estava antes então. Isso aqui não vai fazer diferença porque eu não estou trabalhando com o texto em cima dele. Se eu clicar 2 vezes aqui, eu volto a selecionar o texto. E aí dá para fazer uma série de configurações aí. Eu não vou mexer muito nisso agora, porque não é o objetivo. Então, uma dica, se você quiser trabalhar esse texto com cor, para você não se perder, trabalhe as cores que você já tem no material. Então você tem aqui o vermelho, você tem vários tons, né, pela camisa vermelha dele. Você tem o azul mais claro, o amarelo. Então, por exemplo, para você não ter erro, eu poderia selecionar essa fonte aqui, pegar uma ferramenta que eu tenho aqui do lado chamada Conta-Gotas, que é essa ferramenta aqui, ó. Eu clico, por exemplo, nesse vermelho aqui. E não deu certo. Ó. Clico no vermelho. Eu vou fazer uma movimentação, ó. Eu vou clicar aqui, essa cor de segundo plano vai passar para o primeiro. Depois eu vou fazer de novo, só para poder movimentar, para que a seleção aqui pegue a cor vermelha. Tá vendo? Ele pegou exatamente esse vermelho que está aqui. Então a gente tem uma harmonia melhor, porque é um vermelho, é uma cor que já está nesse elemento aqui. Se eu colocar uma cor que não tem nada a ver aqui, pode ficar um contraste aí não muito bacana. Se eu quisesse outra cor, era só ir lá no conta-gotas aqui, por exemplo, eu clico aqui no azul, selecionei, fiz aquela movimentação de novo aqui, ó, passei de segundo plano para primeiro plano, tá lá em azul, né? Então, esse é um recurso legal para você manter um equilíbrio de cores no folhetinho. Então vamos lá, deixa eu voltar, vou até pegar, por exemplo, eu quero um vermelho mais escuro. Eu posso buscar esse vermelho mais escuro na própria roupa aqui, ó, onde tem elementos mais escuros aqui, ó. Olha lá, esse tom aqui eu achei que já tá bom. Vou fazer a movimentação aqui. Então tá lá, Festa Junina do Marcelinho. Não gostei não, na verdade tava mais bacana o vermelho mais claro. Vamos voltar. Tá lá. Então dá para mim mexer na fonte aqui, como eu falei para você, senão o vídeo vai ficar muito grande, mas dá para a gente mexer nesses espaçamentos da fonte. Deixa eu ver se tiver fácil aqui. O meu Photoshop, eu estou com um computador novo, então ele não está configurado do jeito que eu gosto ainda. E a parte de texto e de fonte eu não estou achando porque o Photoshop está em português e eu estou acostumado com ele em inglês. Vai se saber, eu vou ter que procurar isso com calma para descobrir onde que está o texto. Ele abriu aqui, ó. Então na parte de texto eu estou achando essa distância que tem do Festa Junina para o Marcelinho muito grande. Ele está no modo automático. Eu quero diminuir. Se ele está com 30 pontos aqui, eu vou trabalhar aqui, por exemplo, com 24. Ó, ficou muito colado. Aí eu vou aumentando aqui até eu achar a distância que eu quero. Trabalhar com 30 mesmo. Ainda está colado. 32. Festa Junina do Marcelinho. Ok. Selecionando o texto aqui. Então já está lá com o título dele. E aqui embaixo eu posso fazer uma cópia desse mesmo texto aqui. O que eu fiz para copiar? Deixa eu voltar. Cliquei no texto, segurei e arrastei ele para esse ícone aqui, ó. Ele criou aqui uma cópia do texto para mim. Se eu arrastar, tá lá, o original continua aqui e ele fez uma cópia.
Aí eu vou colocar aqui dia 3/2. Deixa eu já diminuir essa fonte aqui. Vou trabalhar aqui com 12. Dia 3/2. Dia 3/2. Às 17 horas. Aí, Rua Rafael Pena 282. E aí, qualquer coisa aqui. Essa rua tem, deve existir, não sei, estou inventando aqui. Rua Rafael Pena, Parque Blumenau, São Paulo. Vamos acertar essa diferença do texto aqui, ó. Então pode ver, olha, eu abri um texto do Festa Junina. Quando eu copiei, né, formou uma segunda camada. São camadas separadas, diferentes. Então para acertar o espaço aqui, a gente vai lá aqui em caractere. Se eu colocar no automático, ele já vai dar, acho que já tá bom. Dia 3, 17 horas, Rafael Pena, Blumenau, São Paulo. Você coloca lá, ó. Deixar um pouquinho maior isso, vamos ver se é possível. Com 14 pontos. Ok, eu posso, vou lá, clicar, arrastar. Fiz uma cópia desse texto. Vou jogar aqui para baixo. Vamos lá. Confirmar presença. Aí você coloca um telefone lá, 00. Dá um espacinho aqui. Não ficar muito apertado. Um espacinho lá. Tá lá o convitinho formado. Se você for mandar isso aqui para a gráfica, você não vai mandar em PSD. A gente pode salvar isso aqui como um PDF em alta resolução. Então vamos aprender a fazer isso. A gente vai vir aqui, salvar como. No caso aqui eu vou salvar na mesma mesmo. Convite. Em vez de Photoshop, eu vou colocar aqui PDF do Photoshop. Aqui ele tá, eu vou selecionar, eu não quero salvar as camadas, porque eu não quero que ele seja um arquivo editável, é um arquivo somente para impressão. Na hora que eu der salvar aqui, já podem anular configurações, ok. Aqui ele vai me dar qualidade, ó, pré-definição do Adobe Photoshop, impressão de alta qualidade, tá ótimo. Não preciso mexer mais nada aqui, é só salvar o PDF. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó, na minha mesa, convite PDF. Vamos ver o tamanho dele aqui. Ter informação, tá com 1.5 MB, tamanhozinho tranquilo. Se eu abri-lo para visualizar, tá aqui o meu convitinho para a festa junina do Marcelinho. Viu? Tranquilaço fazer. Qualquer dúvida é só colocar nos comentários aí, ajudo com prazer. Então, falou pessoal, é isso. Até o próximo.